Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Avaliação e Gestão de Riscos em Segurança de Fornecedores. Eu sou Eva Pereira, sou CMO e Head de Conscientização e Responsabilidade Social aqui na AIBLES. E hoje eu tenho o prazer de... E tenho o prazer de E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês um bate-papo sobre um tema bem relevante que trata sobre gestão de riscos e segurança em fornecedores. E para iniciar essa conversa, eu dou as boas-vindas ao nosso convidado especial, André Frutuoso, formado em processamento de dados, com pós-graduação em segurança de sistemas. O André possui mais de 17 anos de experiência em segurança da informação e em cyber, com vivência e experiência em projetos em proteção de dados, em auditorias internas e externas, análise e avaliação de riscos, programas de educação e conscientização, classificação de informação, resposta a incidentes, gestão de riscos, gestão de identidades e acessos e gerenciamento de controle SOX e programas de avaliação de fornecedores. Uau! E também o Leonardo Militelli, o nosso CEO e founder da Aiblis e GAT, especialista também em segurança, com mais de 20 anos de experiência no mercado, mentor de startups na FIAP e também com um currículo super admirável. Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Léo, bom dia, André. Bom dia, Eva. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Léo, também pela parceria de sempre. Aí vai ser uma honra e um prazer falar um pouquinho desse tema aqui, que de fato é muito importante, né, para todas as companhias no Brasil e no mundo, né? Então, vamos fazer aqui um bate-papo bem bacana, né, e contar com a colaboração também do pessoal, que tenho certeza que podem ajudar a gente nessa conversa aqui. Muito bom. Perfeito, muito bom. Bom, pessoal, antes de começar com o nosso tema, vocês que estão participando através da landing page, mandem as suas mensagens através da plataforma abaixo. Essa transmissão também está sendo feita para o YouTube e ela vai ser disponibilizada no nosso YouTube mais tarde, tá bom? Bom, vamos começar então com esse papo, com esse bate-papo. A ideia aqui é a gente conversar, trocar ideias e de forma descontraída, né? E responder as perguntas que chegarem para a gente também. Bom, a gente sabe, né, que ultimamente o assunto do momento tem sido vazamento de dados. E cada vez mais vazamento de dados, exploração de vulnerabilidades, crimes cibernéticos, tem ocorrido com muito mais frequência, principalmente em ambientes corporativos. Uma pesquisa recente do MIT aponta que só no Brasil vazamentos de dados aumentaram mais de 493%. E nós, como profissionais de segurança, sabemos que garantir a segurança do ambiente organizacional, né, não só mais as paredes do corporativo e vídeo que o home office tem nos trazido, tudo que se conecta ao nosso ambiente corporativo, de forma remota, inclusive, já é um grande desafio. E isso se torna ainda maior quando essas conexões são feitas e há um compartilhamento de dados entre empresas parceiras e fornecedoras. Então, eu começo o nosso bate-papo com uma provocação, né? Como é que a gente pode ter visibilidade dos riscos que fornecedores podem trazer para o nosso negócio, André? Legal, ótima pergunta, Eva. Acho que, assim, as paredes corporativas agora, elas estão, né, num ambiente aí bem mais complexo, né, por conta da pandemia, né. Então, a gente está vivendo um novo cenário. A gente já falava já desde 2019 que o mundo mudou, né. Agora, acho que, para quem é mais antigo aí, né, a expressão caiu a ficha, ela tem que ser utilizada e praticada, literalmente, né. Então, muitas empresas, né, existem relatórios que trazem para a gente, acho que a Marsh publicou recentemente também um relatório que fala da crescente onda de ataques, né, e isso tem um descompasso, né, então, assim, os cyberataques estão crescendo vertiginosamente, né, mas não necessariamente o investimento em cyber está acompanhando essa necessidade, né, de proteção,
que a gente possa proteger todo o nosso ecossistema, né? Então, assim, a resposta é simples, mas fazer isso não é tão fácil, né? A gente precisa estabelecer um programa de avaliação de fornecedores, né? Então, o primeiro passo é dentro desse planejamento, né? E aí, de fato, é um programa, porque não pode ser algo recorrente ad hoc, você não pode fazer isso de maneira pontual. Você precisa conhecer quem são os seus principais fornecedores. Então, eu sempre uso lá, como também atuei em banco, né? A gente utilizava a 4658, que está mudando, né? Ela vai ser substituída agora no meio de 2021. Acho que, se eu não me engano, a partir do dia 1º de julho, ela é substituída, né? 4857, se eu não me engano. E lá a gente está claro que o Banco Central legisla sobre a necessidade de você conhecer seus principais fornecedores, que eles chamam de relevantes. Mas a gente também tem a LGPD, né? A LGPD tem um capítulo específico onde, obrigatoriamente, toda empresa brasileira precisa conhecer e diligenciar os seus fornecedores, né? Então, como que eu faço isso? Eu preciso conhecê-los. Na fase de planejamento, é importante que a gente estabeleça um critério de elegibilidade, porque você deve ter 50, 100, 200, 500 mil fornecedores, dependendo do porte da sua empresa. Mas é necessário fazer uma triagem, né, e estabelecer critérios bem claros para que você possa, inicialmente, começar com aqueles fornecedores que fazem, principalmente, o tratamento, o manuseio de informações e dados críticos, né? Aí você já está prontamente atendendo toda a necessidade da sua cadeia de valor e também, automaticamente, você está aderente à necessidade da LGPD, né? Claro que sempre pautado em frameworks reconhecidos, né? Mas também é necessário também que você entenda o que de fato você precisa procurar em cada um desses fornecedores. Ou seja, qual que é o objeto de contrato, né? O que está em jogo, está em discussão, né? Que tipo de acordo comercial que você estabeleceu com esse fornecedor? Esse é o pontapé inicial para a gente aquecer aqui a nossa conversa. Muito bom. Até queria complementar, né? Exatamente, a gente tem que primeiro classificar o fornecedor, né? Em que ele provê, a relação que a gente tem com ele. Acho que algo muito importante também nesse contexto, né, André, é a gente poder entender o tempo que a gente tem para os fornecedores, né, para avaliar, e o budget disponível. Acho que isso é um desafio muito grande, porque normalmente acorda sempre quem o ônus aí da avaliação acaba caindo para a empresa que quer avaliar e não a empresa avaliada. A gente enxerga isso nas empresas que têm um nível de governança maior, é ela que absorve o custo mesmo, essa avaliação, né? Então, tem sempre essa pirâmide, essa tríade aí, né? Que é que eu enxergo muito também, que é o tempo que tem disponível para fazer as avaliações, para que não faça nenhum entrave do processo de negócio ali, daquela relação, daquele início de contrato, muitas vezes. O budget disponível para essa avaliação, né? E também o apetite de risco da organização, né? Porque cada organização tem um apetite e cada fornecedor também representa um risco diferente para a organização, de acordo com essa relação que existe, né? Se é um fornecedor ali de um software, de um sistema tecnológico, existe um risco. Se é um outro tipo de relação, os riscos vão sendo diferentes também. O negócio que você falou, ele é importante, né? A gente tem percebido isso em toda a experiência que a gente tem tido em relação ao tema, né? Esse aqui já é o 7º ano que eu conduzo programas de avaliação de fornecedores, né? Então, existem lições aprendidas aí. Uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que a relação de confiança, né, é super importante nesse processo, né? Eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? Porque é um ganha-ganha no final do dia, né? Eu estou fazendo uma avaliação, uma auditoria de segurança no fornecedor, mas ele será beneficiado também, né? Então, eu vou entregar um relatório, eu vou identificar issues e riscos de segurança, mas também, em contrapartida, eu vou estabelecer um plano para que ele possa fazer mitigação dos riscos, né? Então, isso é muito válido para que a gente possa sensibilizar os fornecedores. E um ponto de atenção que eu trago aqui é que essa relação de confiança ela já deve existir anteriormente ao programa de avaliação de fornecedores, porque já existe uma relação comercial, né? Então, é importante que a gente envolva, sensibilize primordialmente, né, todos os donos dos contratos, né, porque eles precisam estar comprados com essa necessidade, eles precisam entender que isso é benéfico tanto para a nossa empresa como para os fornecedores,
a gente fortalece o ecossistema, e esse contrato ele precisa ser estabelecido pela frente comercial, ou seja, quem que é o dono do contrato? Não sou eu, enquanto segurança da informação, que vou lá bater inicialmente na porta desse fornecedor, pedindo que ele abra as portas para receber mais uma auditoria, mais uma avaliação de segurança. Vocês sabem que os fornecedores estão em vários clientes, né? Então, eles recebem várias auditorias ao longo do ano. A gente não quer ser mais uma auditoria, a gente quer ser um parceiro de fato de negócio para que haja uma sustentabilidade nessa relação comercial, né? Esse ganha-ganha precisa ser estabelecido e o fornecedor precisa entender isso, porque no final, todos saem ganhando, né? Então, vocês trouxeram aí algumas coisas, a gente tem lido sobre isso também, né? Com essa crescente de cyberataques, né? Boa parte deles, se não a maioria, começa na parte mais fraca, que está lá, a gente investe aí um dinheiro razoável na proteção do nosso perímetro interno, né? E externo também, mas a gente não deixa, né? Mas a gente compartilha e faz jus disso, né? Porque existe uma relação com parceiros, porque esse parceiro também participe da nossa necessidade de negócio. Então, ele é uma extensão da minha empresa, né? Então, por conta disso, eu preciso também cuidar para que o ambiente de controle dele esteja protegido de forma que eu possa assegurar todo esse ciclo, né, na cadeia de valor estabelecida com ele. E como vocês gerenciam todo esse acesso dos seus fornecedores no seu ambiente organizacional? Como é Isso aí feito esse depende. gerenciamento, né? Primeiramente, precisamos entender qual é a necessidade do acesso, né? Então, como eu falei inicialmente, se eu não conheço exatamente quem é o meu fornecedor, porque na prática isso acontece, essa relação existe entre o contratante, que é uma área de negócio, pode ser qualquer que seja dentro da sua empresa, e você sabe que tem um produto final, né? Então, não necessariamente foi feito um screening inicial, né, de que tipo de acesso é necessário para aquele fornecedor. Então, tem um fornecedor que está alocado dentro das suas premissas, e aí tem um agravante agora, né, que as nossas premissas são virtuais, né, e você tem o fornecedor, que é uma extensão do third party, né, que é o nosso provedor que está fora, sempre esteve fora, e está atuando nas premissas deles, né. Então, muitas vezes eles vão precisar de acesso aos nossos sistemas, muitas vezes não precisarão de acesso aos nossos sistemas, né, porque a gente compartilha e faz uma transferência, espero que de maneira segura, né, desses dados para que eles possam ser trabalhados do outro lado e devolvidos para a gente de maneira que recebemos uma informação para a tomada de decisão nesse quesito de negócio, né. Então, primeiramente, é necessário conhecer de fato qual é a necessidade, o tipo de atividade realizada, o tipo de serviço, qual que é o produto, para a gente possa fazer o bom e velho e conhecido, né, RBAC, né, que é o perfil de função, ou o perfil de acesso, né. Então, se eu conheço necessariamente o que precisa ser acessado, seja um banco de dados, seja um sistema corporativo, seja qualquer que seja a base que vai ser acessada, eu preciso ter o conceito de acessos mínimos, né, e com isso eu consigo estabelecer o acesso de acordo com a necessidade de uso, né. Isso é tão básico quanto isso, tá, Eva? Se a gente não fizer isso, não tomar esse cuidado, pode ser que os fornecedores que são terceiros e estão no nosso ambiente, eles ganhem mais acesso do que os nossos funcionários, né? Por conta da necessidade, da urgência que aquele projeto requer. Léo, você quer complementar? Não, acho que esse caso aí o André falou bem, né? Acho que volta um pouquinho nessa questão, né, de a gente saber qual é a nossa relação com o terceiro, né? Não só a relação comercial, mas a relação operacional que nós temos com ele, né? Se é um sistema, se é uma integração de API, qual é a relação que nós temos com esse fornecedor, né? Porque aí nesse contexto é que entra todos os controles que a gente precisa ter com esse terceiro. Se é uma integração entre sistemas, eventualmente é uma preocupação. Se é um acesso aos facilities, é um acesso físico, são outras preocupações. Se são acessos em sistemas, outras preocupações. Então, vejo que a gestão desse risco em terceiros, ela é tão grande quanto o programa como um todo é tão complexo quanto ou até mais complexo do que a própria gestão do programa de segurança dentro da empresa, porque para cada terceiro você vai ter uma preocupação específica. Obviamente, você pode estabelecer
né, e deve estabelecer algumas diretrizes padrões para todos os terceiros ou classificadas conforme a criticidade desse terceiro. Então, né, algo comum de se adotar são terceiros que não vão ter, ou fornecedores que não terão acesso a nenhuma informação sensível, ou dado sensível, dados pessoais, é um nível. Vão ter acesso a dados pessoais, dados sensíveis, é outro nível. Vão estabelecer transações, ou serão responsáveis por transações financeiras, outro nível, outro tipo de preocupação. Então, eu entendo que para cada tipo de relação, nós teremos um método, né, um conjunto de controles, né, que aí acho que a gente pode até entrar um pouco nessa temática, né, de quais são os controles para cada tipo também. Tá no mudo. Muito bom, muito bom. O que a gente Tem uma... mais ouve, né? O que a Pode gente falar, mais André. ouve, o que a gente mais ouve, quem trabalha com segurança um pouquinho de tempo aí, como nós três aqui, a gente tem ouvido, né? Mas isso é responsabilidade de segurança. Deixa o pessoal de TI cuidar disso. Negativo, gente. Isso precisa mudar definitivamente, né? Eu acho que já com o passar do tempo isso tem mudado, né? Por isso, gerar o accountability, né? Dentro dos gestores de negócio é super importante, né? Então, quando eu falei do dono do contrato, né? Isso serve para qualquer tipo de coisa, de atividade, análise de riscos ou avaliação de risco dentro da organização, né? A cultura de risco, ela precisa ser iniciada se ainda não foi feito isso, né? Então, ainda é muito comum em grandes empresas, inclusive, a gente ouvir que a TI está cuidando, a segurança está cuidando, né? Então, eu abro esse parênteses aqui justamente falando, você está falando mais do mesmo, mas esse mais do mesmo acontece, né? Então, a gente vê ainda, assim, essa transferência de responsabilidade já não deveria mais existir, né? É legal para caramba a gente ouvir, né, que top of mind, assim, de CEOs nas empresas no Brasil, inclusive, isso já está acontecendo pelo menos há 5 anos, né? Começa a ser mais aquecido nos últimos 2 anos, né, que cibersegurança está na pauta dos CEOs, né, dos CIOs, dos CFOs, isso é importantíssimo, né, isso precisa naturalmente ser cascateado para que toda a força de trabalho, e principalmente os gestores, né, desde gerentes e com cargos de gerência média, precisam entender que a cultura de risco e a cultura de segurança deve fazer parte da responsabilidade diária deles, né, e aí isso ajuda muito, pode ter certeza disso, que a gente consiga um resultado muito mais eficaz e eficiente nesse programa de avaliação de fornecedores. Isso faz parte, né, até do que a gente, não é que a gente briga, mas que a gente tenta conquistar, e é um desafio diário para a gente em segurança, que é o compartilhar a responsabilidade de segurança, né? Quando a gente diz que a segurança não está mais presa ali nas paredes do corporativo, que ela está em todos os lugares, compartilhar essa mesma responsabilidade do negócio, ela faz parte do negócio, e todas as vezes que a gente consegue compartilhar, fica leve para todo mundo, o negócio acontece de forma mais suave, e assim fica saudável, né? Fica bem saudável. A pergunta que todo mundo sempre faz, né, quando se vê diante desse compartilhamento até de responsabilidade, mas assim, como é que eu vou integrar, então, um parceiro, um fornecedor no meu ambiente, e como é que eu faço isso? Existe uma receitinha mágica sem impactar o meu negócio, sem impactar essas negociações? Você comentou sobre o sponsor do projeto fazer parte, mas a gente pode elencar, sabe, um top 10, uma listinha de algumas coisas que são básicas, que complementem esse patrocínio do dono do projeto, por exemplo, para trazer mais clareza de ações para quem quer começar a fazer esse processo de risco? Eu acho que numa receita, acho que não existe uma receita, mas existe um processo que pode ser estabelecido, na minha opinião, né? Quando a gente inicia um programa de avaliação de fornecedores, geralmente, eu acho que todos fazem dessa forma, né? A gente estabelece esse programa iniciando com aqueles fornecedores que já estão atuando. Então, assim,
Tem fornecedores que já estão há anos dentro do nosso ambiente e nunca passaram por uma avaliação de segurança. Isso acontece nas grandes empresas, nas médias empresas, né? Acontece em todo lugar, no Brasil e no mundo, né? Mas um ponto que é interessante, e a experiência diz isso, as lições aprendidas também, né? É que é interessante colocar o tal do gate, né? Assim, onde estão meus gates hoje dentro da empresa, né? Cada empresa tem uma forma de atuar, né? Tem empresas que não permitem que nenhum tipo de contratação seja realizada se não passar pela área de procurement, área de compras, ou área de suprimentos, né? Então, é um bom caminho a ser iniciado, né? Então, estabelecer critérios mínimos, né? É um checklist com critérios mínimos de segurança, né? Não estou falando de quantidade, mas de controles, mas de qualidade, né? O que a sua empresa considera como requisitos mínimos para que aquele fornecedor, aquele parceiro de negócio se junte à sua empresa, né? Então, todo mundo conhece o processo de RFP, uma RFI também. Se tem um long list, você está lá buscando, né, para acelerar aí projetos na sua empresa, e nesse momento, possivelmente ou provavelmente, a área de segurança não está envolvida, né? Mas quando avança esse processo de RFP, por exemplo, acho que é saudável no shortlist, né? A gente já ter muito bem estabelecido quais são os critérios, né? Então, o processo de desempate, né, para que você possa integrar um fornecedor, ou assinar literalmente um contrato com um fornecedor, pode ser que você envie faça um assessment, né, de controles básicos, e assim, controles básicos são aqueles que você determina, né? Não é o que o mercado determina, né? Aquilo precisa estar coerente e adequado com a necessidade do seu negócio, né? E aí você tem lá, geralmente, as empresas trabalham com 2, 3 fornecedores na shortlist, né? Então, é interessante que você faça esse assessment, isso precisa ser rápido, né? Porque tem uma exigência, uma necessidade urgente, muitas vezes, de negócio, e você consegue comparar rapidamente, né? Quem tem mais eficiência naqueles controles que são controles mínimos, né, baseado nessa evidência objetiva. Então, não deixe de considerar as evidências, né, para que não fique somente no questionário respondido, né, que o questionário aceita tudo, né, você pode colocar sim, não, parcial, mas investigue se de fato aquele controle está em place e se ele é efetivo. Com isso, o tomador de decisão, né, vai ter uma variável muito interessante para considerar, que é segurança, para que ele possa fazer a integração e o aceite desse fornecedor, né? Então, vai por eliminação mesmo, né? Aquele fornecedor que tem o maior número de controles implementados é o que deve ser recomendado sob a ótica de segurança, né? Então, essa é uma boa forma de começar. Excelente. Acho que complementando um pouquinho, né, acho que o André tocou numa questão muito importante, né? Desde o começo ele comentou já 2 vezes a questão do ownership, né, da segurança não ser só a área de segurança, a área de TI responsável, né? E quando a gente pensa isso, por exemplo, com contratos com fábricas de software, né? Hoje, pequenas e médias e grandes empresas têm inúmeras fábricas de software que atendem a diversas áreas da organização. E dá para contar nos dedos, aí pela experiência que a gente tem aqui na Iblis, quantas delas exigem no contrato ou, né, no momento que foi feito o contrato, na contratação, que a empresa entregasse um código seguro, ou que apresentassem, por exemplo, requisitos de segurança no código, né? Seja uma esteira segura, seja um pen test recorrente a cada entrega, seja uma análise estática de segurança, uma análise dinâmica, né? Alguma coisa que demonstrasse ou que garantisse que o código tem um mínimo de nível de segurança. E é realmente um grande desafio, depois que o contrato já está estabelecido, ou mesmo com fornecedores que já estão há muito tempo em casa, conseguir mudar esses requisitos, né? É a história de você mudar a regra no meio do jogo, né? É bastante difícil a gente conseguir incutir depois que o contrato já foi feito, um contrato às vezes de 5 anos, uma série de demorou para ser feito, estabelecido, a gente começar a pôr novas regras. Então, né, o André trouxe algumas questões aí bacanas, né, de às vezes basear num checklist e basear também nas evidências desse checklist, né, buscar não só o famoso, né, PowerPoint aceita tudo e checklists também aceitam tudo, mas você ter formas de garantir que o que está sendo respondido num checklist ele seja realmente válido, né?
Algumas outras formas que a gente tem enxergado no processo de avaliação de risco em fornecedores é a adoção, por exemplo, de testes de invasão. Obviamente, não cabe para todas as situações, né? Tem situações que não vou fazer um teste de invasão, por exemplo, no fornecedor, na fábrica de software. Eu tenho que fazer um teste de invasão na aplicação que a fábrica de software me entrega, né? Então, tem que ter muita clareza desses contextos e desses recursos para que você possa adotar, né? Saber qual a medida adotar para cada tipo de relacionamento com o fornecedor, né? Então, e tem também, acho que, novas formas, né, também automatizadas de se fazer a avaliação de fornecedores, por meio de security ratings, por meio de auditorias em loco, enfim, tem um universo aí de métodos de avaliação. Mas acho que volta um pouco no que eu comentei de, né, budget disponível para avaliar cada terceiro, tempo disponível e apetite de risco também, né? E aí, Léo, assim, não vamos abrir mão do networking, né? Porque a comunidade de segurança no Brasil é extensa, a gente sabe disso, né? Tem muita gente boa trabalhando nesse mercado. Então, é importante que a gente tenha essa proximidade, né? E esse regulamento seja estabelecido de fato que a gente compartilhe essas experiências, né? Então, isso é saudável, inclusive, para os fornecedores, porque, como eu falei, né? Essa via de mão dupla, às vezes um fornecedor que eu estou pelo site de RFP aqui já está lá na outra empresa e eu conheço as pessoas de segurança daquela empresa, né? Então, essa troca também, ela precisa acontecer. Claro, resguardado sempre as questões mais confidenciais, né? A gente sabe disso. Mas é importante que a gente tenha essa proximidade, as empresas, os profissionais de segurança compartilhem, né, esse tipo de informação, para que a gente possa ter esse respaldo também, né? A gente precisa nos ajudar e, assim, eu prezo muito, assim, pela relação, né, com os meus fornecedores. Isso é fato, né? Quem me conhece e já trabalhou em projetos comigo ao longo desses anos aí, sabe que eu prezo muito esse relacionamento. Isso fortalece também a confiança, né? Então, quando a gente vai fazer uma auditoria, é bem recebido, né? Então, isso que é legal, né? Essa relação. Então, assim, a comunidade de segurança precisa estar atenta para isso, né? Para que a gente possa compartilhar essas informações e também a gente não forçar muito a barra com os fornecedores, né? Então, afinal de contas, assim, existem fornecedores que são de pequeno médio, existem startups e que estão iniciando aí, elas precisam também do nosso apoio para que elas possam crescer, né? E crescer significa ter os controles mais adequados em place para que essa relação comercial seja estabelecida, né? Isso é importantíssimo. Muito bom. Vocês falaram muito sobre custo, apetite de risco, mas budget, né? Efetivamente, quem é responsável por financiar, na verdade, por custear a avaliação de fornecedores? O que acontece normalmente? O que é prática do mercado? Pelo que eu tenho visto, a prática do mercado é esse orçamento ser da área de segurança e cyber. Mas esse patrocínio, ele vem da alta gestão, né, ou do board, né, que é uma necessidade de negócio, né? E esse orçamento é aportado dentro da área de segurança para que a execução seja realizada, né? Então, essa é a prática, isso normalmente que acontece, né? É claro que podemos evoluir no sentido de que, dependendo do tamanho da sua empresa, do grupo de empresas, você pode fazer o rateio, né? Passar o chapéuzinho literalmente para dividir o custo dessa coisa, porque no final todo mundo precisa que isso aconteça, né? Então, tá lembrando também como a gente faz esse processo para mostrar a importância dele, né? Para dar elegibilidade mais concreta para esse fornecedor adentrar no programa de fornecedores, é que você tenha também um bom processo de análise de riscos inicialmente, né? O famoso BIA, né? Business Impact Analysis, porque isso que vai drivar quais são os principais fornecedores dentro da sua cadeia de valor. Então, aqui você automaticamente já está buscando o patrocínio das áreas de negócio, porque eles são os donos dos processos que estão dentro da cadeia de valor que automaticamente estão mapeados pelo BIA, né? Eu não vi até hoje algo diferente disso, tá? Pode ser que aconteça em outras empresas, mas geralmente a busca do orçamento é feita pela área de segurança e ela cuida desse orçamento e faz toda a execução, mas sempre buscando um patrocínio do board.
Eu tenho aqui, né, que na IBS, por exemplo, a gente tem alguns cenários assim um pouco diferentes até, né? A gente enxerga que tem organizações que realmente optam por estabelecer ou buscar esses recursos internos, enquanto tem outras organizações que, re, que repassam o ônus, né, dessa avaliação para o próprio fornecedor, né? Afinal, assim, né, se todo mundo fizesse o seu deverzinho de casa direitinho, né, seguisse ali as boas práticas, focasse no modelo de maturidade, numa gestão de vulnerabilidade, gestão de conformidades, focasse aí, seguisse algum framework, uma ISO 27000, um NIST, um CIS, todo mundo tivesse fazendo o dever de casa bonitinho, acho que daria, né, teríamos um ecossistema, um, um grupo, uma homogeneidade um pouquinho maior, né? Então, talvez aí a conta ficasse mais balanceada, né? Nós, assim, por inúmeras vezes, principalmente no âmbito de startups, né? A gente participa aí do Cubo, do InovaBrá também, são dois grandes ecossistemas de startup aqui no Brasil. E o que a gente vê muito é assim, né? As startups, principalmente startups B2B, virem solicitar um assessment, uma auditoria, um pentest, porque foi uma exigência da contratante, né? Então, o cliente está falando, ó, só vou comprar de você se você fizer um pentest e garantir que seu software está livre de problemas, né? Ou que seu ambiente como um todo está livre aí, fazer uma pré-auditoria, até mesmo em casos, por exemplo, de se conectar, né, de se estabelecer uma VPN, né? Nós temos aí alguns parceiros que exigem dos seus fornecedores que façam uma auditoria por uma entidade externa, que eles contratem isso para que seja adotado, para que garanta o nível mínimo de segurança antes de de conectar esse parceiro no ecossistema da empresa, né? Então, acho que tem todo sabor, né? Eu volto a falar, assim, acho que uma máxima da área de segurança também é que a sua segurança é medida pelo elo mais fraco, né? Então, a gente não pode, se a gente está com um nível de maturidade elevado, a gente sabe, se a gente conectar qualquer empresa ou uma empresa que não está com o mesmo nível, a gente tem que ter ciência dos riscos, principalmente riscos cibernéticos, tecnológicos, que hoje estão cada vez mais presentes, né? O quanto isso pode impactar nosso negócio também. Você trouxe um outro cenário aí que a gente já começa a ver acontecer realmente, viu, Léo? Eu tenho tido algumas experiências, algumas conversas com fornecedores ou potenciais fornecedores, né? Tem fornecedor que não gosta de ser chamado de fornecedor, você tem que chamar de parceiro de negócio. Às vezes, a semântica aí faz sentido, né? E aí, quando você vai fazer as argumentações, né, e falar, poxa, legal, muito legal o seu processo, e como que está o seu ambiente de controle em cyber, né? E aí o cara te mostra, falou, eu tenho aqui, eu realizo 2 pentests por ano, né? Eu tenho aqui recorrentemente auditorias internas promovidas pela minha equipe. Então, já está no speech inicial de alguns fornecedores, né? Então, isso é legal, isso é bacana, porque eles perceberam essa tal de mão de via dupla que eu comentei no início, né? É assim, eu preciso estar em conformidade ou em compliance com as melhores práticas de segurança para que eu possa atrair novos clientes, né? Então, isso está melhorando bastante, né? E a gente já vê isso acontecendo com mais frequência. Esse é um negócio legal, né? Então, a gente precisa insistir muito nisso, né? E sensibilizar para que isso aconteça. Um outro cenário, talvez, que já começa a aparecer aí, sob, eu acho que ponto de vista mais executivo, por que não rentabilizar esse processo, né? O que significa isso, né? Com todo respeito aqui a todos os fornecedores e parceiros de negócio, a gente está fazendo um trabalho gratuito, né? No final do dia eu quero me proteger, mas estou protegendo também esse fornecedor, porque ele vai ter conhecimento de quais são os riscos e vai receber lá um relatório, como eu disse no início, de maneira bem consultiva mesmo, né? Quais são os controles que vão endereçar e mitigar aqueles riscos, né? Você sabe, você é provedor desse tipo de serviço, né? Nem todo mundo adquire e compra um serviço desse, né? Espera acontecer um incidente, espera um cliente pedir um assessment para lá viabilizar essa prática da avaliação de segurança, né? Então, isso começa a mudar, eu acho que ainda é muito tímido ainda nesse movimento,
mas parte dos fornecedores, né, e os parceiros de negócio já perceberam a importância de ter esse mindset, né, de cyber risk, né, ou essa evolução da avaliação, o auto-assessment de risco, para apresentar um ambiente mais protegido antes mesmo de assinar um contrato, né. Então, a questão de rentabilizar significa, cara, você está comigo, eu vou fazer esse assessment, numa renovação contratual, por exemplo, a gente precisa considerar que esse serviço que eu provi para você, ele precisa de alguma forma ser contemplado nessa renovação, né? Seja num acréscimo melhor de serviço, seja num desconto adicional nessa fatura, né? Estou falando assim, literalmente, na prática, o que eu entendo que poderia acontecer, talvez a curto prazo, tá? Sem nenhum filtro. Essa é a ideia desse bate-papo aqui. Perfeito. Acho que isso é um grande desafio, né, André? Assim, a gente como consultoria aqui na Aiblis, né, a gente recebe questionários semanalmente aí dos nossos atuais clientes, fazendo algum tipo de reverificação da maturidade de segurança, ou mesmo de novos potenciais clientes, né? E o que a gente vê ainda é essa falta de padronização, né? Então, um cliente A manda um checklist, o cliente B manda outro checklist. Então, apesar de termos aí inúmeros frameworks no mercado, a gente enxerga que ainda carece uma normalização disso. Porque, por exemplo, a Cosan pode mandar um questionário, já a empresa B manda outro questionário. Pode ser que eles sejam baseados na ISO, ou no NIST, CSF, ou, enfim, outros frameworks, mas são questionários que se apresentam de forma diferente. Então, para o fornecedor, né, e aí eu não falo só da Aiblis, mas de vários fornecedores, e principalmente as startups, que aí estão preocupadas em fazer o negócio acontecer e, por muitas vezes, não se preocupam com a segurança no primeiro momento, né, é um grande desafio, né, você ter que sempre preencher questionários, porque não envolve a área comercial, da área comercial, envolve a área técnica da empresa. Então, muitas vezes você tem que repassar esse questionário para a área técnica do fornecedor preencher. Então, ali, a gente já teve casos, assim, em semanas de receber 4 a 5 questionários para serem respondidos, né? E é um desafio também para o fornecedor, né? Então, eu entendo essa questão que você comentou, né, dessa monetização, mas a gente já vê alguns movimentos, né, inclusive a startup GAT, que é um produto, uma empresa que foi um spin-off aí da Aiblis, a gente até tem buscado trabalhar com isso, né, tentar buscar questionários mais genéricos, mas que sejam correlacionados com todos os frameworks, de forma que fique mais fácil, né, para os fornecedores responderem e para os seus próprios, para quem está recebendo esse resultado do acesso, quem está contratando esses fornecedores, poderem avaliar o nível, né, de atendimento a um determinado framework, né? Mas eu acho que o desafio cai quando os frameworks ou os processos avaliatórios ou os questionários são muito personalizados, né? Que aí meio que se perde um pouco essa capacidade de você, digamos, medir todo mundo pela mesma régua, né? Isso é um bom ponto também. E é uma preocupação, porque gera um ônus e um desgaste, e tem um preço, isso tem um custo para o fornecedor, né? Ficar recebendo dezenas de questionários todo ano para preencher, né? Me fez lembrar de uma situação que, dois fóruns distintos eu levei essa discussão, né? Pensando aí na acreditação do processo, né? Ou seja, quem deveria ser o órgão nacional, talvez a BNT, escrevendo normas ISO aí, uma experiência fantástica. Foi lá que eu conheci a Eva. Assim, a gente precisava de um selo de acreditação, né? Quem que vai levantar a mão aí, Inmetro, a BNT, sei lá quem mais aqui tem disponível no Brasil, falar, né? Mas uma dica, assim, é começar devagar e você vai sensibilizando. Você não precisa, por exemplo, que o seu fornecedor compartilhe contigo a topologia de rede dele, né? Para evidenciar aí como ele está fazendo a segurança de rede, por exemplo, né? Você pode ofuscar dados, né? Você pode minimamente ter uma conversa mais
específica e técnica com o seu fornecedor, que quando você tem um conhecimento técnico específico, você consegue, num debate, numa conversa, numa reunião, agora, no cenário atual, numa videoconferência, de fato, entender que aquilo que está sendo falado está sendo aplicado, ou está sendo praticado, né? Então, minimamente, a gente saber o que tipo de controle está sendo implementado, e eu não preciso, por exemplo, que esse fornecedor me disponibilize a política de segurança dele, né? Talvez, assim, as perguntas que eu faço durante o meu assessment vão me levar a entender que aquela política existe e é praticada, né? Eu preciso, num caso muito simples aqui da política de segurança, né? Como que acontece a criação dessa política, como que acontece a revisão dessa política, quem que é o corpo responsável por aprovar essa política dentro da empresa. Esse é um processo simples que pode ser evidenciado e pode ser compartilhado. Agora, o conteúdo da política não precisa necessariamente ser enviado para que a gente evidencie que aquela política exista, né? Quiçá, talvez, assim, um print da primeira página dessa política, né? Uma vez que eu vou ter lá os controles já evidenciados durante o meu assessment e evidenciado nos controles que estão dentro desse questionário, né? Então, é uma forma de fazer, né? E isso sempre tem que ser negociável, né? Como eu disse no início, né? A relação de confiança precisa prevalecer. Ela já tem que existir uma relação comercial com esse fornecedor. E claro que a gente acompanha o mercado e o movimento do mercado, né? É fácil a gente, talvez não seja tão fácil a gente identificar se aquele fornecedor tem problemas de incidente, tem coisas acontecendo que muitas vezes não vão aparecer nesse assessment. Mas o Léo listou bem aí. Tem os security ratings aí que estão disponíveis no mercado, né? Então, a gente pode abrir mão de utilizar o security rating também, justamente para fazer uma contra-checagem aí, se de fato aquilo que está sendo respondido no questionário de assessment está dentro dos indicadores atestados pelo security rating, né? Que tem uma base sensacional e fantástica que a gente tem que consumir, né? Então, acho que eu diria que a primeira dica aí é estabelecer essa relação de confiança mesmo, fazer perguntas muito mais assertivas, né, que vão te levar a entender se de fato aquela evidência ela é objetiva, ou seja, aquele controle está sendo implementado ou não, tá? Essa é uma forma de fazer e com a gente tem funcionado. Eu gosto de fazer uma analogia com o carro, né? Quando a gente vai comprar um carro usado, por exemplo, a gente tem várias formas de verificar se o carro tá bom, né? A gente pode dar uma voltinha, a gente pode abrir o capô, dar uma olhada, a gente pode chamar um amigo mecânico para dar uma checada geral, a gente pode ligar um equipamento de diagnóstico no carro. Os carros hoje estão, né? Você pluga lá o equipamento, ele faz o diagnóstico sozinho de muitas coisas. Você pode ver a emissão de poluentes pelo escapamento, enfim, você tem uma série de formas de fazer, né? Eu acho que acho que o Frutuoso aí comentou uma coisa muito importante, que é a relação de confiança, né? E nessa relação de confiança tem que existir a transparência, fundamental para qualquer relação que se espera que minimamente seja duradoura, né? Seja se a gente está comprando frango em alta escala, né? Tem que ter uma relação de confiança, seja um fornecedor de TI ou de software ou qualquer que seja altamente especializado. A gente tem que buscar formas de identificar isso. Então, a objeção de, não posso abrir para você essas informações, ok, busque, acho que uma alternativa é buscar formas de que esses controles possam ser verificados de uma outra maneira. A visita em loco, né? O desafio é fazer isso por videoconferência, né? Mas eu entendo que o Léo complementou aí, essa prática que a gente tem adotado aqui, ela funciona bem, né? E claro, assim, uma relação de confiança também estabelecida na questão jurídica, né? Então, o seu contrato com esse fornecedor, se ainda não tem cláusulas protetivas, né? Cláusulas específicas que são limitadores aí de uso de marca, uso de dados, né? A transparência no uso das suas informações e, claro, cláusulas específicas de segurança e cyber precisam estar nesse contrato, né? Porque todos os reguladores pedem que isso aconteça, né? Tanto quando a gente fala de Banco Central e LGPD, são os casos mais emblemáticos que eu entendo que funcionam no Brasil, né? Falam sobre a corresponsabilidade, né? Então, eu sou corresponsável, mas o fornecedor também precisa estar atento à questão contratual, né, e jurídica dessa coisa, porque também ele será responsabilizado caso ele não me passe informações de maneira transparente.
Temos mais perguntas aqui, né? O Rodrigo Duarte, ele pergunta como seria possível colocar em contrato com o fornecedor que ele deve seguir as políticas de segurança da empresa e como deveríamos entregar uma política interna para o fornecedor, sendo que muitas vezes as regras de compliance não permitem a entrega dessas políticas na íntegra. Volta o complemento da confiança aí que vocês comentaram, né? Não sei se vocês querem complementar algo aqui com relação a colocar em contrato isso. Acabei de comentar sobre o contrato, né? E a pergunta do Rodrigo veio aí para complementar essa necessidade, né? Isso precisa acontecer mesmo, né? O fornecedor ele precisa ter conhecimento de quais são as suas práticas, né? Que são regras que precisam ser estabelecidas, compartilhadas, e ele precisa cumprir. Então, tem cenários distintos, né? Políticas que ele precisa cumprir, normas que ele precisa cumprir quando está nas suas instalações, né? Utilizando seus sistemas, o uso do seu computador, né? O credencial de rede, o login de rede que você disponibilizou para ele, então ele precisa conhecer, sim, como isso funciona. O cuidado que precisa ser tomado é que, de fato, você não pode estabelecer aquela relação trabalhista, né, com um terceiro. Então, isso tem que ser feito CNPJ para CNPJ. Então, eu faço isso com o meu contratante e ele, de alguma forma, com seus fornecedores, mas os indivíduos, né. Isso tem que acontecer sempre. Clientes aceitem este padrão. Está muito alinhado àquela coisa que eu trouxe aqui para a gente discutir, né, da acreditação, né. Não tem nada a ver com o processamento de folha de pagamento, né. Você só certificou alguma coisa específica da área de negócio, que não está replicando os controles para a área operacional que processa folha de pagamento. Caso simples aqui, tá, gente? Só para a gente ilustrar. Então, assim, esse certificado talvez não faça muita diferença, né? Quando o fornecedor manda para a gente, né, a folha principal do certificado. Mas ainda eu preciso constatar e evidenciar se que, de fato, para aquele escopo... Lembra que eu falei no início da nossa conversa aqui, o objeto de contrato, né? Qual que é o serviço prestado? Qual que é o produto final? Se esse serviço prestado e o produto final estiver dentro do escopo de certificação da ISO 27000, por exemplo, ótimo, né? Eu tenho uma segurança adicional no processo e tenho certeza que a minha diligência será muito mais simples e rápida e efetiva, né? Ao contrário disso, eu preciso ainda investir mais tempo investigando se de fato aqueles controles estão implementados, né? Mas fica de novo aí o apelo, né, para que a gente se reúna aí, se junte, una esforços para que a gente tenha esse selo acreditador para que isso aconteça de maneira muito mais prática, né, aqui no Brasil. E complementando aqui, acho que essa questão, né, uma coisa é conformidade, né? Uma coisa isso é muito claro no mercado hoje. Uma coisa é conformidade, estou em conformidade com o PCI, estou em conformidade com a ISO, né? E uma coisa é segurança, de fato, né? Na GAT a gente tem um produto ali, uma ferramenta de Security Rating, e a gente tem fazendo um benchmark, assim, de pegar empresas que são conformidade PCI e ISO e gerar o Security Rating. É muito, assim, curioso, assim, que você vê nitidamente as empresas que têm uma ISO de fachada e uma ISO implementada. Porque o score ali, apesar de ele também ser subjetivo, no sentido de mapear aí uma superfície de ataque externa, tudo mais, ele pegar alguns elementos dessa forma, né, alguns vazamentos de dados, essas coisas, mas ele reflete a postura cibernética da empresa, né, a postura que a empresa tem com relação a isso. Mesmo que ele não tenha acesso a documentos, que as ações confirmem as palavras, né, ou seja, será que o que eu estou falando, não, minha empresa é ISO 27001, somos super seguros. Aí você vê um rating, por exemplo, da empresa, está lá embaixo, né? Então, aí a gente está vendo que a conta não está fechando, né? Então, tá um ruído no discurso. Exatamente. Fazer segurança por compliance não funciona, né, Léo? A gente tem que, de fato, botar a coisa na prática, né? Isso responde até a pergunta que o Renato Rosalino faz, se nós temos, né, modelos para adequação de LGPD ou para política de relação com terceiros e notificados. Então, eu convido não só você, Renato, mas a todos que se interessarem, entrar em contato conosco para conhecer
ou como é que a gente faz esses checklists, como é que a gente aplica o rating nos fornecedores e como que a gente tem feito isso em alguns clientes também, né? Não? Ok. Bom, a gente está encaminhando. Vocês querem deixar alguma mensagem final, Renato? Se quiser falar um pouquinho mais sobre o processo, né, o programa, entender um pouquinho na prática, natural que seja assim, né? A gente está trazendo aqui os elementos mais relevantes de um processo, de um programa, seja aqui no webinar, seja também aí, já devem ter capturado aí meu, não é simples, né? A gente viu aqui, nessa 1 hora de conversa aqui, que deveria acontecer não só de maneira ad hoc, né, mas estabelecer um programa efetivo, né? Isso é o realizador disso, né? Então, conta com o meu apoio aí para que a gente possa fazer isso juntos. Mediação. Acho que o recado final, né, que eu vejo assim, a LGPD ajudou pôr do carro ali para ver como é que estava um pouquinho por baixo. E se não fosse a pandemia, eu creio que as empresas já estariam elevando muito mais seu nível de maturidade em privacidade e, consequentemente, também começando a mexer mais na segurança da informação, buscando esse aumento da maturidade de todas as empresas, de forma geral, né? Eu creio que a gente está começando essa jornada, né? Ainda tem bastante coisa para se fazer, né? Tem aí, acho que o Frutuoso falou bastante nessa questão de ter um selo de acreditação de segurança. Acho que uma ideia muito bacana, já foi discutida em vários fóruns, né? Mas ainda não se estabeleceu isso de fato, né? E, enfim, conte conosco também aqui com a Ibris, com o Frutuoso, comigo pelo LinkedIn, para a gente trocar experiência e continuar esse bate-papo depois também, pessoal. Obrigado a todos. Excelente, pessoal. Uma excelente tarde para vocês, uma excelente semana. Fiquem seguros e muita saúde e sucesso para todos. Obrigada. Obrigado. Tá bom.